Hoje, meus amigos, um pai escreve para o nosso programa, contando como foi preciso reaprender a amar, quando percebeu que seu filho era diferente do que ele havia imaginado. Uma história de aprendizado, uma história de preconceito vencido e de amor. Sabe, um amor que cresce quando o coração se abre. O meu nome, Mateus, é Antônio Carlos. Eu tenho 49 anos de idade e durante muito tempo eu achei que eu sabia o que significava ser pai. Na minha cabeça, Mateus, eu achava que eu já era um pai, eu sei ser pai. O que o pai precisa ser? É muito simples. Na minha cabeça funciona assim. O pai, ele precisa trabalhar, ele precisa colocar comida na mesa, ele precisa de vez em quando buscar o filho na escola e precisa ensinar o filho a ser forte, a não se entregar em qualquer situação. Eu imaginava que era assim, porque foi assim que eu cresci. Eu cresci vendo meu próprio pai fazer dessa exata maneira que eu descrevi para você. O meu pai, Mateus, ele era um homem duro, era um homem de poucas palavras. Mas uma coisa eu tenho que dizer, ele nunca deixou faltar nada dentro de casa. Ele era um homem de poucas palavras, mas dentro de casa não faltava nada. E para mim, o modelo de pai era esse. Não precisava de muita coisa. O importante é não deixar faltar nada dentro de casa. Só que a vida, Mateus, às vezes ela resolve ensinar de um jeito que a gente não espera, a gente não entende. Mas acontece. Nasceu o meu filho Lucas. O meu filho Lucas, ele nasceu em uma manhã de inverno. Eu me lembro daquele dia como se fosse agora. Me vem à cabeça a imagem do hospital cheio, gente andando ali pelos corredores. A minha esposa, Cláudia, nervosa e cansada depois de horas de trabalho de parto. E eu, andando ali de um lado para o outro sem saber o que fazer. Até que veio o choro. Aquele primeiro choro que a gente ouve já se emociona. E quando a enfermeira colocou o Lucas nos meus braços, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Sabe, era um amor estranho, era um amor novo, mas um amor grande, um amor que dava medo. Eu olhei para aquele menino tão pequeno e pensei: ah, meu Deus, agora tudo depende de mim. Nos primeiros meses, Mateus, tudo parecia normal. Lucas era um bebê tranquilo, ele dormia bem, ele chorava pouco. Mas com o passar do tempo, algumas coisas começaram a me chamar a atenção, sabe? Ele demorou a começar a falar. Ele demorou a olhar nos meus olhos. Ele demorou a responder como quando a gente chamava pelo nome dele. No começo, as pessoas diziam pra gente assim: ah, cada criança é de um jeito. Relaxa, seu Antônio, cada criança é de um jeito, isso é normal. Mas dentro de mim, alguma coisa parecia que me dizia, parece que não tá legal. Dentro de mim, alguma coisa dizia que havia algo diferente com o meu filho. Quando o Lucas tinha 3 anos, nós levamos ele ao médico. Depois vieram vários exames. Vieram especialistas. E veio também, junto com isso, um diagnóstico. O meu filho Lucas, Mateus, ele foi diagnosticado com autismo.
E eu confesso para você que naquele momento eu não entendi direito o que aquilo significava. Mas eu lembro perfeitamente da sensação que eu senti, a sensação que veio depois. Veio uma sensação, sabe, de medo, uma sensação de não saber lidar com aquilo, sabe, medo do futuro, medo de falhar como pai. A Cláudia, ela chorou muito naquele dia. Eu não chorei, sabe, eu fiquei em silêncio. Talvez porque eu sempre tinha aprendido que o homem não demonstra fraqueza. Mas dentro de mim havia uma tempestade. Eu comecei a fazer uma coisa que hoje eu me arrependo profundamente. Eu comecei, Mateus, a comparar o Lucas com as outras crianças. Sabe, eu via os meninos correndo, eu via os meninos conversando, brincando, e ficava pensando, por que o meu filho não é assim? E hoje eu tenho consciência que aquele pensamento era um pensamento injusto, mas era real. Era injusto, mas era real. Eu estava preso à ideia de um filho, aquele filho que eu tinha imaginado. E demorou para eu entender que meu filho real, era muito mais importante do que aquele que existia só na minha cabeça. O Lucas crescia e tinha o seu próprio jeito de ver o mundo. Ele gostava de silêncio. Ele gostava de repetir movimentos. Ele gostava de observar detalhes que ninguém mais via. Às vezes, ele ficava minutos olhando para uma folha caindo ou para a luz entrando pela janela. Eu não entendia, sabe? Eu achava aquilo meio estranho. Eu ficava ali observando, até que um dia aconteceu algo que mudou a minha forma de enxergar tudo. Lucas já tinha 5 anos e eu estava sentado no quintal. E depois de um dia difícil no trabalho, cansado, preocupado, pensando nas contas, pensando no futuro, Lucas veio e sentou-se ao meu lado. Em silêncio, ele ficou ali, ele não disse nada. Ele só colocou a mão pequena dele sobre a minha. E ficou ali, sabe, quieto. Mas naquele silêncio havia algo poderoso. Era como se ele estivesse dizendo para mim assim: pai, eu tô aqui, pai. Naquele momento, eu entendi algo que demorou anos para aprender. Lucas talvez não demonstrasse amor da forma que eu esperava, mas ele demonstrava do jeito dele. E o jeito dele era verdadeiro. A partir daquele dia, eu comecei a minha mudança. Eu comecei a estudar mais sobre o autismo. Eu comecei a observar o meu filho com outros olhos. Eu comecei a perceber coisas que antes eu não via. O Lucas, Mateus, ele tinha uma sensibilidade impressionante. Ele percebia quando alguém estava triste. Ele percebia pequenas mudanças no ambiente. Ele percebia emoções que a gente às vezes até ignorava. E aos poucos eu entendi algo que mudou a minha vida. O meu filho, ele não precisava se adaptar ao mundo. Era exatamente ao contrário. Era o mundo que precisava aprender a enxergar as pessoas como ele. O Lucas hoje tem 17 anos. Ele ainda fala pouco, sabe? Ainda prefere o silêncio. Mas quando ele sorri, o mundo parece parar. E eu aprendi, Mateus. Eu aprendi a valorizar as pequenas conquistas. Um olhar, uma palavra, um abraço,
coisas que antes pareciam simples, mas que hoje são gigantes. Se alguém me perguntasse hoje o que o meu filho me ensinou, eu responderia: ele me ensinou paciência, ele me ensinou empatia, ele me ensinou a desacelerar, mas acima de tudo, ele me ensinou a amar sem condições. Hoje eu entendo que eu não ensinei o meu filho a ser feliz. Foi ele quem me ensinou a ser feliz. E se eu pudesse voltar no tempo, eu diria ao Antônio de anos atrás: Antônio, pare de tentar mudar o seu filho. Pare de tentar mudar o seu filho. Aprenda com ele. Porque algumas pessoas vêm ao mundo para seguir caminhos comuns e outras vêm ao mundo para ensinar novas formas de enxergar a vida. E meu filho é uma dessas pessoas. Eu tenho muito orgulho de dizer: foi ele quem me ensinou a ser pai.